Beleza? Para honra e glória das nações Cristo, estamos hoje no dia 133 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E estamos hoje no Salmo 13, e do 13 até o 15, se Deus quiser. E primeiramente a gente agradece a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui, Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E vamos lá! Salmo capítulo 13, inclusive aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus a mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus, amém. Vamos lá, Salmo capítulo 13. Até quando, Senhor? E aí você vê, né? Um pouquinho aqui atrás, Davi, ele estava exaltando o nome do Senhor, por saber que Deus ele vai salvar o justo, proteger do ímpio, tirar das garras do mal. E aí agora ele está de novo. Agora Davi volta, né? Até quando, Senhor? Até quando? Para sempre te esquecerás de mim? E aí você vê, nossa vida é assim. Um dia a gente tem certeza quem é Deus e como Deus nos guarda, nos protege, nos livra de todos os males. Um dia a gente chega assim e fala, olha, quem são vocês para me dizer, para eu fugir como os pássaros até as montanhas e me esconder ali? Sendo que é Deus quem me guarda, sendo que é Deus quem me protege, sendo que a minha segurança está no Senhor. Quem são vocês para ter essa audácia e falar isso comigo? Olha, fuja como os pássaros para as montanhas. Quem são vocês para falar isso comigo? No outro dia, literalmente no outro dia, né? Ele já disse, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Olha, isso aqui é um clamor da nossa alma. Nossa alma é inquieta. Nossa alma é insegura. Nossa alma, ela tem desejos e pensamentos e vontades e sentimentos que esses desejos, pensamentos, vontades, sentimentos, esses desejos, toda essa base de energia, digamos assim, ela altera a nossa percepção de quem Deus é. Ela altera a nossa percepção se Deus está perto ou está longe. Ela nos tira a visão, nos tira o entendimento da presença de Deus. Tanto que uma mente que está com muito desejo, um coração que está com muito desejo, geralmente uma mente é um coração perturbado. Geralmente uma mente é um coração que está conturbado. Geralmente uma mente é um coração que está perdido. Porque assim, quando nós colocamos nossa mente no Senhor, quando nós colocamos nosso coração no Senhor, o Senhor começa a nos mostrar o que é que vale a pena e o que é que não vale. E o próprio Deus começa a simplificar a nossa vida para coisas que valem a pena a gente dedicar tempo, esforço, foco, energia, e para coisas que não valem. E assim, na medida que a gente pede a Deus discernimento, Ele nos mostra, por graça e misericórdia, o caminho que devemos traçar, o caminho que devemos seguir, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Então, assim, esse é o caminho do justo. É um caminho que pergunta, Senhor, o que é que eu devo fazer? É um caminho que pergunta, Senhor, por que caminho eu devo seguir? É um caminho que pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É um caminho que pergunta, Senhor, para onde eu devo ir? É um caminho que pergunta, Senhor, o que é que está te machucando? O que na minha vida eu estou fazendo que está distante de ti? Olha, eu não estou sentindo tua presença. Onde é que está meu erro? Onde é que está minha falha? Onde é que está meu pecado? Onde é que está meu caminho torto? Porque sempre foi assim e sempre vai ser. Não é Deus que fica longe de nós, mas somos nós que ficamos longe de Deus. E justamente quando nós temos esse entendimento, isso muda tudo. Porque assim, olha, o salmista Davi aqui, ele estava deixando muito claro, até quando? É como se, olha Senhor, eu já esperei muito. Olha Senhor, eu já passei por muita aflição. Olha Senhor, eu já passei por muita dor. Olha Senhor, eu já passei por muita angústia. Aqui, esse contexto aqui, eu não sei se ele estava sendo perseguido por seu filho Absalão, se ele estava sendo perseguido por Saul, se ele estava sendo perseguido pelos inimigos ali. Eu não sei que contexto é esse que Davi estava escrevendo esse Salmo 13, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que a aflição chegou até ele. Eu sei que a dor chegou até ele. Eu sei que a angústia chegou até ele. E aqui ele estava clamando a Deus. Olha, nós temos que clamar a Deus em todo o tempo. Nós temos que buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Nós temos que invocar quem Deus é em todo o tempo. Porque assim, somos nós que temos a obrigação de invocar quem Deus é. Deus nunca se afasta de nós, mas o nosso pecado nos afasta de Deus.
Então, se o nosso pecado nos afasta de Deus, cabe a nós buscarmos a presença do Senhor. Isso é um trabalho nosso. Louvar a Deus é um ato que vem de nós e volta para Ele. Claro que Ele coloca em nosso coração o Espírito do Senhor, mas somos nós que temos que entoar louvor a Deus. Somos nós que temos que entoar hinos ao Senhor. Somos nós que temos que adorar o nome do Senhor. Somos nós que temos que nos render a quem Deus é. Não Ele para nós, mas nós para Ele. E na medida que nós buscamos a Ele, a gente começa a entender o contrário. Que Deus nunca se afastou de nós, mas fomos nós que nos esfriamos da presença dEle. Fomos nós que nos esfriamos de quem Ele é. Fomos nós que nos esfriamos de buscar quem Ele é. E a gente só descobre que a gente está frio quando a gente começa a se aquecer na presença dEle. A gente só descobre que a gente está frio quando a gente começa a buscar a presença dEle, quando a gente começa a louvar o Senhor, quando a gente começa a orar a Deus, quando a gente começa a clamar a Deus. Aí que a gente descobre que a gente estava orando pouco, que a gente estava clamando pouco, que a gente estava louvando pouco, que a gente estava meditando pouco em sua lei. É aí que a gente descobre. Olha, nunca a gente vai acordar e falar, meu Deus, eu estou frio. Isso não existe. Mas quando as dificuldades vêm e a gente tem que clamar mais a Deus, a gente descobre que a gente estava frio. A gente descobre que a gente estava distante. A gente descobre que nós andamos contrário à direção de Deus. A gente estava longe de Deus. Mas quando a gente entende que a gente estava longe, que a gente estava distante, que a gente tinha esquecido do Senhor, nós voltamos para Deus e falamos glória a Deus. Glória a Deus pela aflição, glória a Deus pela luta, glória a Deus pela dificuldade. Sabe por quê? Porque essa luta, essa aflição, essa dificuldade, ela foi importantíssima. Para quê? Para me reconciliar a Deus. Para me reconciliar o caminho que eu devo andar. Para me reconciliar a buscar, a clamar, a orar a Deus. Então, assim, isso é uma bênção. Isso é uma alegria. Isso é um motivo de felicidade a Deus e engrandecer o nome dele. Olha, as dificuldades vão vir, sim. Vamos ter dificuldade. O próprio rei, o meu rei, o seu rei, o nosso rei, o rei de todas as coisas, o rei dos reis e senhor dos senhores, Cristo Jesus, o nosso Messias, ele disse, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, assim, literalmente, as aflições, a dificuldade, elas servem como ferramenta para nos reconciliar ao caminho que devemos andar. Para nos reconciliar a Deus. E aí que tá. Davi aqui, ele devia estar em um momento que ele estava frio. Talvez por causa das suas lutas. Talvez por causa do seu trabalho. Talvez por causa da sua dedicação em cuidar do povo. Olha, há uma diferença entre trabalharmos para Deus e entre termos relacionamento com Deus. Não é porque estamos trabalhando para Deus que estamos tendo relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é pessoal. O trabalho para Deus é coletivo. Então, assim, não é porque Davi estava trabalhando para Deus, cuidando do povo. Não é porque Davi estava trabalhando para Deus, lutando em nome do Senhor. Não é porque Davi estava trabalhando por Deus, ali alimentando todo o pessoal que fazia parte da família dele, do reino. Não é porque Davi estava trabalhando para Deus, construindo o templo, mantendo os recursos, conseguindo ali os recursos para a construção do templo. Não é porque Davi estava trabalhando para Deus que Davi estava louvando a Deus, estava buscando a Deus, estava buscando comunhão com Deus. Às vezes Davi acordou atrasado. E aí Davi simplesmente, opa, já está no horário, eu tenho que ir. E levantou, Senhor, eu te amo, um beijo e bora. E vamos seguir, vamos trabalhar, vamos daqui a pouco meio-dia almoçar. E daqui a pouco já é de noite, já, opa, Senhor, gratidão por mais um dia, amém. E glória a Deus, dormir para no outro dia acordar cedo. Olha, ou então na guerra, ele podia estar ali, né, enfrentando luta, aflição, dificuldade. A gente não sabe qual foi esse contexto, mas uma coisa eu sei. Se Davi estava sentindo Deus longe dele, é porque Davi não estava sensível à presença de Deus. É porque Davi não estava sensível a quem Deus é. É porque Davi não estava sensível que Deus estava presente em todo o tempo. Ou seja, isso revela muito mais sobre Davi do que sobre Deus. Isso mostra que Davi, naquele momento, ele estava com foco, ele estava com os olhos, ele estava com a mente, ele estava com o coração ligado em outras coisas. Não necessariamente no relacionamento com Deus. Mas ele sabe, ou ele sabia, que Deus o ouve.
Ele sabe ou ele sabia que Deus prestava atenção nele. Bastava ele chamar, bastava ele invocar, bastava ele correr atrás, bastava ele se dedicar a Deus e Deus ia ouvir. E vamos seguir. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Isso aqui é muito interessante porque, inclusive lá na cruz, o próprio Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Basicamente é: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Senhor, o Senhor me largou. Senhor, o Senhor virou o seu rosto contra mim. Senhor, o Senhor virou as costas contra mim. Isso aqui é um lamento que o Messias vai ter na cruz. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava com o meu pecado, com o seu pecado, com o pecado da humanidade. E naquele momento foi do agrado de Deus que Jesus fosse massacrado pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ter vida. Então, assim, naquele momento, Deus literalmente, deixou Cristo sofrer, padecer pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que, literalmente, pelas pisaduras de Cristo, pela dor de Jesus, pelas feridas de Cristo, nós fôssemos sarados. Então aqui Davi, talvez até sem saber, mas ele estava falando, e estava trazendo, e estava profetizando o lamento do Messias, o lamento do Rei dos Reis, para que nós pudéssemos ter vida. E aí você vê, por que Jesus foi deixado por Deus para morrer na cruz do Calvário? Nós fomos lembrados por Deus para termos vida através dele. Olha que bênção. Jesus foi esquecido para que nós pudéssemos ser lembrados. Jesus foi deixado para que nós pudéssemos ser recolhidos. Jesus foi massacrado para que nós pudéssemos ter vida. Isso é o que Deus fez por mim e por você e por todos que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos seguir. Até quando esconderás de mim o teu rosto? E aí você vê, olha, a aflição era tão grande que Davi sentia, Davi acreditava que Deus ali não estava olhando para ele, que Deus ali não estava com seus olhos virados para ele, que Deus ali não estava com seus olhos fitos em Davi. Mas a realidade é justamente o oposto. Deus nunca deixou de olhar para o seu servo Davi. Deus nunca deixou de olhar para Cristo quando estava lá na cruz em todo o tempo. Deus nunca deixou de olhar para mim e para você. Deus, literalmente, os olhos dele estão sobre toda a terra. E Deus não para de nos analisar, de olhar, de nos observar e cuidar de nós. Versículo 2. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Perdão. Você vê coisa interessante, né? Lembra que Jó também falou algo muito semelhante? Lembra que Jó também falou algo muito parecido? E aqui nós podemos ver um padrão muito interessante. Não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós somos justos perante o Senhor, ou perante a lei do Senhor, não é porque nós nos dedicamos em servir a Deus, que nós estamos isentos da tristeza, que nós estamos isentos do sofrimento, que nós estamos isentos da dificuldade. Não é porque nós nos dedicamos a ter relacionamento com Deus e trabalhar para Deus que a inquietação pode não vir. Não. Nós somos carne ainda. Nós somos seres humanos ainda. Nós estamos nessa carne. A única maneira de viver nesse mundo, a única maneira de estar nessa terra é sendo em carne. E foi assim que Cristo veio, em carne. Essa é a única forma legal de estarmos aqui. Então, assim, para vivermos aqui, para termos a oportunidade de escolhermos a Deus ou escolhermos Satanás, nós precisamos estar em carne para poder exercermos essa escolha. Então, por causa da carne, por causa da natureza adâmica, por causa do pecado original que veio lá do jardim, por causa disso é que nós temos inquietação, é que nós temos tristeza, é que nós temos medo. Mas nós não temos que olhar para o sentimento que vem, mas nós temos que olhar para quem Deus é. Nós não temos que olhar para a inquietação, para o medo, para a dúvida, não. Mas nós temos que focar no Senhor. Porque tudo que a gente foca, literalmente a gente coloca o nosso coração. Literalmente a gente coloca a nossa energia. Literalmente a gente coloca ali a nossa vontade. Então, vamos colocar a nossa vontade em quem pode tudo. Vamos colocar a nossa vontade em quem tudo fez.
Vamos colocar nossa vontade no Senhor Criador, porque Ele tudo pode. E ó, até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha, isso aqui é uma dúvida muito terrível, porque assim, às vezes a gente acha que o nosso inimigo, digamos assim, ele está crescendo, ele está se fortalecendo, ele está ali vencendo contra nós. Mas essa é a nossa percepção humana. Sabe por quê? Porque a batalha ela só termina quando Deus fala que termina. E Deus já falou que nós somos muito mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então, assim, nunca Satanás vai vencer para o Senhor. Nós somos filhos do Senhor, acabou. A vitória já é nossa por meio de Cristo. Nós temos que ter a cabeça assim. Não é que a gente vai acordar para poder vencer. Não. Quando a gente acorda, nós acordamos e nós já somos vencedores. Quando nós acordamos, nós já vencemos o maligno. Já vencemos o mal. Já vencemos as forças das trevas. Já vencemos todos os nossos adversários por meio de Cristo. A única questão é nós focarmos em Deus. Porque se nós focarmos em quem Deus é, tudo muda. Nós paramos de sentir as coisas ruins, os sentimentos ruins, os desejos, as maquinações, aquilo que vem da alma, mas passamos a olhar para Deus e meditar na lei do Senhor e refletir na lei do Senhor de dia e de noite. E qual é a bênção daqueles que refletem na lei do Senhor de dia e de noite? Recebem a bênção de Deus, recebem a presença de Deus, são felizes, porque Deus traz a felicidade para aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. E vamos seguir. Versículo 3. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Senhor, olha, o Senhor é vida. Só existe vida no Senhor. Eu não consigo viver longe de Ti. Eu não consigo viver longe do Teu olhar. Eu não consigo viver longe da Tua presença. Eu não consigo viver longe da Tua dedicação, Senhor. Eu não consigo viver longe do Senhor. Eu não consigo. Senhor, se o Senhor não olhar para mim, eu vou morrer. Se o Senhor não olhar para mim, olha, o sono da morte vai vir sobre mim. Se o Senhor não olhar para mim, eu já sinto o sono da morte. Senhor, o Senhor precisa olhar para mim. Caso contrário, eu já não vou existir. Os meus inimigos dirão, eu o venci. Senhor, não permite que os meus inimigos digam, eu o venci. Sabe por quê? Porque eu sou teu filho, eu sou teu servo. Eu sou aquele que o Senhor comprou. Olha, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Senhor, por favor, não deixe que isso aconteça. Por quê? Porque a minha vitória está no Senhor. O Senhor é meu alimento. O Senhor é minha força. O Senhor é minha fortaleza. É o Senhor quem vence por mim. É o Senhor quem luta por mim. É o Senhor quem vai à minha frente. Senhor, olha, não deixe que os meus inimigos venham se alegrar do meu fracasso. Olha para mim, Senhor. Eu, porém, confio em teu amor. Acabou. E aí, presta atenção nisso. Davi fala o que está no seu coração. A tristeza, o desânimo, a dúvida, o medo. Mostra ali o que é que os inimigos estão... O que é que ele está sentindo em relação aos inimigos. Ou seja, Davi primeiro fala de algo dentro dele. A dor, a tristeza, a inquietação. Davi agora fala de algo fora dele. Os inimigos que estão ali se amotinando contra ele. Que estão ali, né, se juntando contra ele. Que estão ali, inclusive, dizendo que vai vencer. E agora Davi chega para responder, né? Ele próprio chega à resposta e diz: eu, porém, confio em teu amor. A minha esperança, a minha fé, a minha tranquilidade está no Senhor. Olha, eu tenho inquietação? Tenho. Eu tenho medo? Tenho. Eu tenho dúvida? Tenho. Eu tenho inimigo? Tenho. Eu tenho inimigo longe? Tenho. Eu tenho inimigo próximo? Tenho. Eu tenho inimigo que está aqui ao meu redor e eu nem sei? Tenho. Mas ó, eu também tenho um inimigo que vai festejar se eu fraquejar? Tenho. Eu também tenho um inimigo que vai fazer uma festa grande se eu cair? Tenho. Eu também tenho um inimigo que vai se alegrar muito quando eu ir para o sono da morte? Tenho. Mas ó, eu porém confio no Senhor. Eu porém confio no teu amor. Olha, eu não confio no que está dentro de mim, esses sentimentos maus. Eu não confio no que está ao meu redor, meus inimigos. Eu não confio nos planos dele contra mim. Não. Eu, porém, confio no teu amor.
Acabou. Ele próprio dá a resposta. Olha, a minha resposta, a minha paz, a minha segurança não tá nos meus sentimentos, não está nos homens que estão ao meu redor, não está no plano desses homens contra mim. Não. Eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Acabou. Eu confio em ti. Eu sei que o Senhor vai me salvar. Eu tenho alegria na tua salvação. Eu tenho alegria quando o Senhor vier me salvar. Eu tenho alegria em quem o Senhor é. Porque eu sei que o Senhor tudo pode. Olha, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. E depois que o Senhor me salvar, eu quero cantar a ti. Eu quero louvar a ti. Eu quero engrandecer o teu nome. Pelo quê? Pelo bem que o Senhor tem me feito. Por quê? Porque eu sei que o Senhor salva. Eu sei que o Senhor cura. Eu sei que o Senhor protege. E é em ti que eu confio. Minha esperança está no teu amor. A minha paz está no teu amor. A minha tranquilidade está no meu amor. No teu amor. A minha vida está no teu amor, Senhor. E eu quero te louvar. E só em lembrar do teu amor, eu me alegro na tua salvação. Olha, a minha fé não está em homem, a minha fé não está nos meus inimigos, a minha fé não está no plano dos meus inimigos, a minha fé não está na festa que eles vão fazer quando eu morrer. Não, a minha fé está no Senhor, a minha fé está no teu amor, a minha fé está em quem o Senhor é. E isso muda tudo. E justamente isso aqui é uma lição, é uma sabedoria de Deus para nós. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa paz sempre tem que estar no amor de Deus por nós. Sempre tem que estar na graça de Deus por nós. Olha, o que é que eu fiz, o que é que você fez, o que é que Davi fez para ser alvo do amor de Deus? Nada. Absolutamente nada. Davi não tem capacidade nenhuma de fazer com que Deus ame ele menos ou fazer com que Deus ame ele mais. Você não tem capacidade nenhuma de fazer com que Deus te ame mais ou fazer com que Deus te ame menos. Eu também não tenho capacidade nenhuma de fazer com que Deus me ame mais ou fazer com que Deus me ame menos. Por quê? Porque Deus escolheu nos amar. Porque foi a escolha de Deus nos amar. Olha, a escolha de Deus em nos amar não depende de nós, não depende de mim, não depende de você, não depende de Davi. A escolha de Deus em nos amar depende única e exclusivamente dele. Foi ele quem quis amar. Foi ele quem escolheu amar. Foi ele quem pensou em amar. E foi ele quem nos amou primeiro. Quando antes nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda vivíamos debaixo do jugo do pecado. Quando nós ainda estávamos ali perdidos. Ele escolheu nos amar desde lá, antes da fundação do mundo. E escreveu o nosso nome no livro da vida. Então, assim, se nós amamos, é porque ele nos amou primeiro. E se nós temos fé no amor dele, é porque, de fato, ele é o amor. E ele nos amou. Então, olha, presta atenção nisso. Acredite, tenha fé e viva em paz. Porque aquele que criou os céus, a terra, o mar, tudo que existe, ele nos ama. Então, ó, pise em paz. Viva em paz. O que Deus colocar no seu coração e ele não tirar. E aos olhos da lei do Senhor serem bom, serem coisas boas. Se você passando, Deus colocou um projeto no seu coração. E esse projeto perante a Bíblia, perante a lei do Senhor, é um projeto bom. E você pede a Deus para ou ele tirar do seu coração, ou ele dar meios para que esse projeto venha a existir. E Deus vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, vai te colocando ali na cara do gol. E aquilo tá ali andando, e aquilo não sai do seu coração, talvez, e a palavra de Deus diz que é algo bom, talvez de fato seja algo muito bom. Talvez venha da parte de Deus. Sabe o que acontece? Fique em paz. Fique em paz, sabe por quê? Porque esse projeto não é seu. Essa vontade não é sua. Esse plano não é seu. Esse planejamento não é seu. Não. Esse projeto, essa vontade, esse pensamento, isso que está no seu coração, veio do amor de Deus. Então confia no amor de Deus e faça a sua parte. Faça a sua contribuição. Arregaça a manga e trabalhe. Por quê? Ele garante. Ele garante. Confie no amor de Deus. Olha, ou nós vivemos baseado na nossa força,
na nossa sabedoria, no nosso trabalho, no nosso empenho, ou nós vivemos baseado no amor de Deus? Olha, eu vou ser muito sincero. Eu já achei que viver baseado no meu trabalho, no meu esforço, na minha dedicação, vale a pena. Absurdo engano da minha parte. Não existe isso. Não queira viver baseado no seu esforço, no seu trabalho, na sua dedicação. Você só vai se frustrar. Agora o oposto é verdadeiro. Quando você fala, Senhor, eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso, mas eu quero te honrar, eu quero te servir, eu quero ser íntegro perante tua lei, eu quero ser íntegro perante o Senhor. Quero ser íntegro conforme a minha justiça. Eu quero ser íntegro conforme aquilo que o Senhor me ensinou, conforme aquilo que o Senhor me mostrou o que eu devo fazer ou não. Sabe o que acontece? Para a honra e glória dele. Ele cuida de tudo. Ele faz o que ninguém consegue imaginar. Ele vai lá e faz. Sabe para quê? Para que você possa viver em paz. Deus faz isso. Para que você possa viver em paz. E viver em paz não é viver sem luta. Não é viver sem dificuldade. Não é viver sem aflição. Não é isso não. Mas é você olhar para Deus e ver a presença dele. É você conversar com ele. É você saber que a presença dele é íntima contigo. É constante. E é você viver sabendo que cada passo que você está dando, antes Deus foi e pisou. Aí você vai e pisa onde ele pisou. Antes ele passou pelo caminho e fez um caminho para você. E você está andando no caminho que ele fez para você. É você confiar no amor dele e saber que até que as coisas deem errado aos olhos humanos, já é a maior vitória que você pode ter na sua vida. Sabe por quê? Porque justamente as coisas dando errado aos olhos humanos, na realidade é o contrário. É uma vitória que Deus nos deu. Isso é confiar no amor de Deus. Isso é confiar em quem ele é. E aí você vê, né? Ele tem a certeza. Quero cantar ao Senhor o bem que me tem feito. Olha, não é que Deus vai fazer algo bom na sua vida. Não é que Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. Não é que Deus ele vai fazer aquilo que é incrível na sua vida. Não. Deus já fez. Nós que vamos viver. Porque por Deus já foi feito. Por Deus Deus já escreveu nossa história. Deus já escreveu nossa vida. Nós vamos viver. E como é que a gente vive? Meditando na lei do Senhor, refletindo nela dia e noite. O segredo é esse, a base é essa, o ensino é esse. E vamos lá, vamos para o nosso segundo salmo, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo capítulo 14, nosso segundo salmo de hoje, né? Salmo capítulo 14. Para o mestre de música, davídico. Diz o tolo em seu coração. E olha, isso aqui é muito interessante porque assim, literalmente é o tolo. É Deus falando o que é que o tolo diz. É Deus falando o que é que tem no coração do tolo. É Deus falando o que é que tem no coração daquele que é imprudente, daquele que é pecador, daquele que vive sua vida de pecado, daquele que busca o pecado, daquele que tem prazer no pecado. Olha o que é que o tolo diz em seu coração. Deus não existe. Olha, não sou eu que estou dizendo que quem fala que Deus não existe é tolo. É Deus que está falando. Eu já fui esse aqui. Eu já fui esse que falou que Deus não existe. Cheguei a essa conclusão, não. Deus não existe. Só que isso é ser tolo. Isso é ser ignorante. Se você acha diferente, é uma questão sua. Assim também como eu posso também ter minha opinião. A questão não é a minha opinião, a questão não é a sua opinião. Mas a questão é o que Deus fala a respeito disso. O tolo diz em seu coração, Deus não existe. É Deus que está falando. É Deus quem está dizendo. Deus não existe. Quem fala isso é tolo. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. E aí você vê que coisa interessante. Quando a pessoa começa a entender, ou dizer, ou falar, ou acreditar que Deus não existe, a consciência é corrompida. Por quê? Porque não há moral. Só existe a moral baseada em Deus. Só existe a moral se Deus for a base, se Deus for o centro, se Deus for o fundamento. Não existe moral da teoria da evolução. Não existe moral quando paramos para pensar que viemos do inseto, quando viemos da moeba, quando viemos de um ser
unicelular. Não existe, né, um ser básico e primitivo, enfim, não existe o entendimento da moral que é construída. Porque a moral, ela está acima do físico. A moral é metafísica. A moral se estende além do entendimento do que é material. E aquilo que é material, eu nem estou entrando no conceito se existe evolução ou não. Mas eu estou dizendo a questão que está acima daquilo que é material. O tolo diz, Deus não existe. Logo a consciência dele acontece o quê? É corrompida. Por quê? Porque ele fala, peraí, então quer dizer que um irmão pode ter um relacionamento com um outro irmão ou com outra irmã. Então quer dizer que animal pode ter junção entre gato e cachorro. Então quer dizer que peixe agora pode ter amizade com passarinho. Peraí. A partir do momento que alguém começa a entender, ou começa a dizer, ou começa a falar esse tipo de coisa que Deus não existe, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou falando. É o que Deus fala. Aqui, ó, Salmo, capítulo 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Olha, a pessoa que não entende a moral, que não tem a moral como base, que não tem a moral como entendimento fundamental, ela vai corromper o entendimento dela, ela vai corromper a moral dela. E cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Isso aqui também chega até a gente. Porque o nosso entendimento do certo e do errado, ele vai se aperfeiçoando na medida que chegamos perto de Deus. Mas na medida que nós estamos longe de Deus, nós também não conseguimos fazer o bem. Nós também somos tolos. Nós também temos dificuldades, e muitas. Olha, o nosso caminhar com Deus é no nosso caminhar que nós começamos a entender quem Deus é. Começamos a entender aquilo que Ele ama e aquilo que Ele odeia. E eu digo uma coisa para você. Olha, Deus nunca odiou o pecador. Deus não odeia o pecador. Porque o pecador está buscando arrependimento. Busca o arrependimento de Deus. Mas Deus odeia o pecado. Agora entenda uma coisa. Há uma diferença da pessoa que vive buscando o pecado e tendo o pecado como sua vida e ama isso, ama fazer isso. E há aquela pessoa que peca, mas peca triste. Peca, mas não gosta. Peca, mas tem ressentimento. Peca, mas não quer pecar. E se você peca e você não quer pecar, se você peca e você não quer pecar, fique em paz. Por quê? Porque esse desejo de não querer pecar, ele não vem de você, mas vem do Senhor. E na medida que você vai estando na presença dele, que você vai estar aqui, estamos juntos aqui lendo a lei dele, ouvindo a lei dele, meditando na lei dele, é Deus quem vai mudando a minha moral, a sua moral. É Deus quem vai mudando o nosso coração, nosso entendimento. E Deus começa a se revelar a nós. E coisas que ontem a gente achava errado, ou a gente achava certo, hoje a gente acha certo, hoje a gente acha errado. Coisas que ontem a gente fazia, hoje a gente já não faz. Coisas que ontem a gente queria fazer, hoje a gente não quer. Coisas que ontem nos agradava e a gente tinha prazer, hoje já não nos dá mais prazer. Ou até que nos dê prazer, mas a gente não tem mais prazer em querer fazer de novo. Ou querer repetir. Ou ter alegria com isso, ou ter prazer em dizer, compartilhar esse tipo de coisa. Por quê? Porque é Cristo em nós que muda quem somos. É Cristo em nós que muda nosso coração. É Cristo em nós que muda a nossa percepção. E volto a dizer, o Senhor jamais abandonou ninguém. O Senhor jamais virou as costas para ninguém. O Senhor jamais se virou contra você ou contra qualquer pessoa. Pelo contrário, somos nós que ficamos distante dele. E pela nossa falta de relacionamento com ele, é que a nossa moral é deturpada. Pela nossa falta de relacionamento com ele, é que o nosso entendimento do que é certo e que é errado é deturpado. E por causa disso que nós fazemos o mal. Por causa disso que nós nos corrompemos.
Por causa disso que nós somos detestáveis perante o Senhor por causa dos nossos pecados. Mas, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e buscamos a presença de Deus, isso muda. Passamos a ser santos e irrepreensíveis por causa da santidade de Cristo. Por causa da perfeição do sacrifício de Jesus. Então tudo muda. Justamente para nós é a coisa mais fácil que tem. É só crer em Cristo como Senhor e Salvador e seguir. Só isso. Por quê? Porque é no decorrer que ele muda quem somos. E vamos seguir. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento. O Senhor olha e pergunta assim, olha, será que tem alguém que busca a Deus? Alguém que busca a Deus. Será que tem alguém que tem sabedoria? Será que tem alguém que tem aí um pouco de sabedoria, um pouco de entendimento? Inclusive, carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele faz uma menção direta a esse salmo. Principalmente versículo 2. Então, assim, por quê? Porque Deus olha e fala, olha, a sabedoria, ela não vem do homem. O entendimento, o conhecimento, o homem pode até ter um pouco de conhecimento por causa da natureza, por causa da sabedoria que Deus colocou nas coisas vivas. Mas a sabedoria, de fato, só quem tem é Deus. E aí que tá, olha, todos se desviaram. Não é você que está errado, não sou eu que estou errado, somos todos nós que estamos errados. O pecado entrou na humanidade. E literalmente por causa do pecado, nós precisamos de Cristo. Olha, a sua vida começa quando você entender que não foi você que aceitou o pecado e buscou o pecado e falou, não, eu quero pecar e tal. Mas, pelo menos de forma consciente aqui. Mas antes de você já teve algo. E eu não vou entrar nessa questão, porque isso aqui vai demorar muito se eu for entrar nessa questão, mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, presta atenção nisso. Nós chegamos em um jogo que está em andamento. E este jogo que está em andamento é, se nós estamos aqui, o pecado reina sobre nós. Nós precisamos voltar para Cristo. Nós precisamos voltar para casa. E a única chave, a única porta, o único caminho, a única verdade, a única vida é Cristo. Foi Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entrará e acharei passagem. Entrará e acharei paz. Entrará e me encontrará. E vamos seguir. Todos se desviaram. Igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Olha, isso aqui é pura verdade. Nós, literalmente, os nossos melhores atos, os nossos maiores atos, a nossa maior justiça, o nosso maior entendimento, as coisas mais perfeitas que conseguimos imaginar, não passa de lixo, não passa de pecado, não passa de ego, não passa de vaidade, não passa de nós querendo falar assim, olha, eu estou fazendo minha parte, mas estou nem aí. Não passa de uma massagem para o nosso próprio ego. Por quê? Porque nossa natureza é má. Nossa natureza é egoísta. Nossa natureza busca a recompensa daqui, da terra. Mas aí que tá. O que vale mais? O filho fingido? É aquele que fala, não pai, tudo bem, amanhã eu venho na sua vinha e cuido da sua vinha, cuido das suas terras? Ou o filho mau, que pelo menos foi lá e falou, não pai, não quero saber de nada não, problema é seu, a terra é sua, sei que cuide, mas no outro dia foi lá e cuidou da terra do pai. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, e se Deus quiser nós vamos ler essa parábola, foi Jesus que, foi o nosso mestre que contou. O que essa parábola diz para a gente é o seguinte, você tem que ter uma motivação de buscar a Deus sim, e você tem que entender que ele é real, que ele é vivo e que ele é galardoador.
Não faça as coisas para Deus buscando resultado. Mas também lembre que tudo que você faz para Deus, você vai ter resultado. Olha, eu podia aqui falar várias coisas a respeito disso, mas eu não posso por causa do horário. Mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: preste atenção nisso. Deus não deve nada a ninguém. Mesmo que seja errado, no sentido de, você podia ter feito melhor. Você podia ter feito de uma forma com mais qualidade. Você podia ter se dedicado mais. Olha, faça, trabalhe para Deus. Faça o que você pode. Faça o que está ao seu alcance. Olha, eu com certeza não vou poder chegar a pessoas que você vai poder chegar. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, o Senhor tá dando a mim e está dando a você a sabedoria dele aqui agora. Pegue essa sabedoria dele, que Deus nos deu, que Deus está nos dando aqui, e passe para frente. Pelo amor de Deus, passe para frente. Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu podia estar fazendo alguma coisa melhor aqui? Com certeza. Você também podia estar fazendo alguma coisa melhor na sua vida? Com certeza. Mas o importante é, faça algo. Porque a melhoria Deus vai conceder durante o caminho. E ainda digo mais, se você fizer o melhor que você pode, eu faço o melhor que eu posso, ainda assim não vamos estar ao nível do Senhor. Ainda assim o Senhor não vai se agradar, no sentido de dizer, não, está totalmente perfeito. Porque a perfeição não vem do ser humano, mas a perfeição vem de Deus. E aí que tá, isso muda tudo. Quando nós olhamos para o nosso trabalho, nós vemos as imperfeições, as falhas, os erros. Mas quando Deus olha para o nosso trabalho, ele se alegra e diz que está perfeito. Sabe por quê? Porque o Senhor já não olha o trabalho do jeito que a gente está fazendo. Mas o Senhor já olha baseado naquilo que Cristo está fazendo no nosso coração. Por isso que nós somos santos e justificados. Por quê? Porque o Senhor olha para nós já como santos e justificados por causa de Cristo. Então, assim, a nossa natureza é má. A nossa natureza busca o pecado. A nossa natureza se desviou de Deus. Mas o oposto é verdadeiro. O Senhor mora em nós. Nós somos moradas do Senhor. Nós somos moradas do Altíssimo Deus. E é Ele quem trabalha em nós. Olha, você não veio aqui. Você não está aqui por causa de mim. Você não veio aqui. Você não está aqui porque eu sou. Por nada disso. Você podia estar fazendo qualquer coisa como eu também. Mas nós estamos aqui porque foi o Senhor quem nos atraiu. Porque foi o Senhor quem nos conduziu. Porque foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Não fui eu que te atraí. Olha, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, não fui eu. Isso eu tenho certeza. Mas foi o Senhor. É a graça dele, é a misericórdia dele, é o trabalho dele. E assim ele faz, e assim ele trabalha. Quer que cabe a mim, quer que cabe a você? Nos dedicarmos a ele. Meditar na lei dele de dia e de noite. E vamos encontrar felicidade nisso. E vamos seguir por causa do horário. Glória a Deus. Versículo 4. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Aprende nada. Eles devoram o meu povo, como quem come pão. Olha, isso aqui é algo sério, é o próprio Deus falando. Eles devoram o meu povo como quem come pão. E não clamam pelo Senhor. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Há o justo que erra, que peca, que falha, mas se arrepende, pede perdão a Deus e quer mudança de vida. E há os malfeitores, aos ímpios, aqueles que são inimigos do Senhor, que pecam, erram, mas não se arrependem. Amam fazer isso, vivem dessa maneira. Então, sejamos aqueles que se arrependem. Sejamos aquele que erra, que falha, que peca, que faz parte da natureza humana, infelizmente, mas a gente não peca em paz. Vamos não pecar em paz. Porque pecar, infelizmente, a gente vai pecar. E a graça de Deus está aí. O amor do Senhor está aí. Está sobre nós. Mas, vamos lutar contra o pecado. Vamos lutar para não pecar. Vamos lutar para a gente não ter uma vida assim. Para Deus não olhar para a gente e falar, meu filho, pelo amor de Deus, aprende. Será que você não vai aprender?
que eu quero que você aprenda? Eu quero que você aprenda que quanto mais você peca, mais distante você fica de mim. Mais você é amaldiçoado pelo seu próprio pecado. Mais você se engana, mais você perde tempo, mais você perde sua saúde, mais você perde seu dinheiro, mais você perde sua vida, mais você perde tudo que eu te dei de bom por causa do pecado que você comete. Será que você não aprende, meu filho? E aí que tá. Ame a correção do Senhor. Porque quando o Senhor vem nos corrigir, o que ele faz? Ele com muito carinho, muito amor, muito zelo. Ele vem e fala, meu filho, deixa eu te falar. Se você não ficar pecando, se você não ficar errando, se você não ficar seguindo esse caminho, você vai ter saúde, você vai ter paz, você vai ter prosperidade. Tudo que você fizer vai dar bem, vai dar certo. Mas se você ficar pecando, se você ficar seguindo essa vida, isso vai te machucar. Isso vai te angustiar. Isso vai, inclusive, encurtar o tempo que você tem nessa terra. Por favor, não faça isso, meu filho. E olha a diferença. E aí, quando você tem esse entendimento que o Senhor te dá a sabedoria, você já não vai pecar mais alegre. Pelo contrário, você vai pecar triste. E eu oro a Deus em nome de Jesus para que você peque triste. Eu oro a Deus em nome de Jesus para que você tenha tristeza no seu pecado, assim também para mim. Eu peço a Deus em nome de Jesus que nós tenhamos tristeza no pecado. Que só em pensar no pecado a gente vê a se entristecer, ficar extremamente triste. E pecar, então, que a gente sinta muito mais tristeza, sabe por quê? Porque quando a gente está triste por causa do pecado, porque quando a gente está triste por causa da tristeza do pecado, isso resulta, sabe em quê? Em a gente buscar quem Deus é. Isso resulta em a gente se arrepender. Isso resulta em nós, mudarmos nosso coração e pedirmos misericórdia a Deus, para que a gente não venha errar de novo, para que a gente não venha pecar de novo, para que a gente não venha viver essa vida de pecado. O ímpio peca alegre, feliz e satisfeito. Mas em nome de Jesus, que nós venhamos a pecar com tristeza, com pesar, que só em pensar no pecado a gente venha a sentir muita tristeza, em nome de Jesus, e vamos seguir. Olha, versículo 5. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Você vê, olha, Deus está presente no nosso meio. Ah, mas nós somos pecadores? Sim. Nós falhamos? Sim. Nós erramos? Sim. Mas nós nos arrependemos. Nós não queremos errar. Você sabe qual é a prova que você é cristão? Que você é cristã? É muito simples. Você quer pecar? Não. Acabou. Você tem alegria em pecar? Não. Você quer dizer, eu peco todo dia e tal. Você quer compartilhar o seu pecado? Você quer fazer o outro pecar também? Você quer que o seu pecado ele continue? Claro que não. Nenhum cristão quer viver em pecado. Nenhum cristão quer viver pecando. Nenhum cristão tem prazer em ficar pecando todo dia. Não tem. E essa é uma das marcas do cristão. Charles Spurgeon, inclusive, se eu não me engano, a citação é dele. Ele diz assim, que ele achava que o velho homem ia morrer nas águas do batismo. Mas, maldito homem, o velho homem sabia nadar. Então, assim, olha, não é porque nós vamos nos batizar que nossa natureza adâmica ela vai morrer, não. Ela vai se enfraquecer, sim. Vai se enfraquecer muito. Mas não quer dizer que ela vai morrer. De vez em quando vai acontecer, a gente errar, a gente pecar, a gente falhar. Mas a gente nunca mais a gente vai errar, falhar, pecar e ter alegria e ter prazer. Por isso que está a importância da gente colocar coisas boas na nossa cabeça. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa alma, é tudo aquilo que a gente alimenta. Olha, por melhor que você seja, por melhor que você esteja, não importa. Se você está no meio de pessoas que ficam ali falando pecado, falando de violência, falando de maldade, falando de inveja, falando de orgulho, falando de cobiça, essas coisas alimentam a sua alma. E vai chegar um tempo que você vai estar do mesmo jeito. Vai chegar um tempo que você vai estar nesse mesmo nível. Vai chegar um tempo que aquilo que tem de ruim neles vai entrar em você. Por quê?
Porque nós somos aquilo que consumimos. Nós somos aquilo que estamos consumindo. Porque, de fato, quem é Deus? Mas nós estamos. Então, se você está ouvindo alguma coisa, você está consumindo aquilo. E, de certa forma, aquilo também acaba mudando a sua mentalidade. Pelo menos naquele tempo, pelo menos naquele momento. E chega um tempo que você enche tanto sua alma, tanto sua alma, tanto sua alma de coisas ruins, de cobiça, de mentira, de vaidade, de ego, de traição, de desonra, de falta de compromisso, de roubo, de adultério. Você começa a encher tanto seus ouvidos, tanto seus olhos, tanto sua mente, tanto sua alma com essas coisas, que essas coisas começam a fazer parte de você. E assim, se isso já está dentro de você por causa da sua natureza adâmica, e você ainda alimenta isso, para você cometer algum desses deslizes é muito fácil. Então, não vamos dar arma para Satanás. Não vamos dar arma para o nosso adversário, porque ele já perdeu. Cabe a nós nos policiarmos. Cabe a nós ficarmos, no meio dos justos. Sabe por quê? Porque no meio dos justos, Deus está presente. No meio dos justos, olhem, estão tomados de pavor os ímpios. Pois Deus está presente no meio dos justos. Olha, estejamos no ambiente de justo. Estejamos no ambiente da comunidade dos santos. Estejamos no ambiente onde Deus está. Porque eu vou dizer que é 100% perfeito? Não. No ambiente dos justos, há pecadores. Todos nós. Eu mesmo. Se você estiver no ambiente que eu estou, tenha certeza, eu sou o pior de todos. Dos pecadores que eu já vi, já ouvi, conheço, eu sou o pior. Porque eu sei os meus pecados, eu sei as minhas falhas. Mas a questão é, se pelo fato de estarmos na comunidade do justo, na comunidade dos santos, na família real de Deus, o pecado não é aceito. O pecado não é amado. Todos nós buscamos lutar contra o pecado. Todos nós buscamos lutar contra o nosso erro. Todos nós buscamos lutar contra as nossas falhas. E é aqui que nós crescemos, sabe por quê? E é aí que está, inclusive, uma forma de crescimento. Como é que eu vou crescer sozinho? Ah, tudo bem, eu vou ficar só aqui no meu casulo, vou ficar aqui só na minha caverna, vou ficar aqui só na minha toca, no meu buraco, na minha casa, na minha mansão, não importa. Vou ficar aqui quietinho, vou ficar aqui quietinha. Mas espera aí, como é que você vai conseguir amar e tolerar seu irmão? Amar é até fácil, mas e tolerar? E outra, você acha que você é perfeito? Você acha que você é perfeita? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro irmão. Não sei o que eu estou dizendo, não. É a palavra do Senhor. E se Deus quiser, nós vamos ler isso aqui. O que acontece é, eu tenho falhas, muitos erros. Você também tem falhas, muitos erros. Só que as minhas falhas não são as suas falhas. As suas falhas não são as minhas falhas. Mas para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem virtudes. E para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu também tenho virtudes. As minhas virtudes, os meus pontos positivos, eles cobrem as suas falhas. E as suas falhas e as suas virtudes cobrem os meus pontos negativos. Ou seja, você me anula, eu te anulo. Nós ficamos no 0 a 0. E Deus está presente no nosso meio. Você está entendendo? Deus está presente no nosso meio. Nós nos anulamos quando estamos juntos. E Deus está presente no nosso meio. Então, assim, essa é a fórmula de vivermos aqui. Estando no meio de justos. Estando no meio do povo que ama a Deus. Estando no meio do povo que se dedica a Deus. Estando na comunidade dos santos. Na congregação. Estando ali na casa de oração. Sabe onde é a casa de oração? Um local onde você vai e a lei é ensinada. Um local onde você vai e a lei do Senhor é lida. Um local onde você vai e a palavra Bíblia é aberta. Lê o pretexto, lê o texto, lê o pós-texto. Lá não é ensinado que a história da vida de quem seja, não. Lá é ensinada a palavra de Deus. Lá, se você fizer o certo, amém. Você não está fazendo nada mais do que sua obrigação.
Mas também, se você fizer errado, você vai ter sua orelha puxada. Porque assim, não é porque você é quem você é que você tem algum mérito. Não, o mérito está em Cristo. Nós temos que nos submeter. Porque aqui estamos para sermos aperfeiçoados. Então, assim, quando estamos no meio dos justos, Deus está presente no nosso meio. E vamos seguir. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Acabou. Olha, vocês são maus, vocês são malfeitores e vocês são pecadores, e vocês são inimigos do Senhor. Vocês frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Acabou. Acabou. Vocês podem achar que vocês estão fazendo mal. Vocês podem achar que vocês estão levando a maldade para eles, mas o refúgio deles é o Senhor. Acabou. Se eles estão no Senhor, o que é que falta? O que é que falta para eles? A vida deles está no Senhor. Acabou. E que a nossa vida esteja no Senhor. E que a nossa vida seja o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel. E veio. Aleluia. Isso aqui é justamente um lamento. Um lamento que era necessário ter. Porque até então Cristo ainda não tinha vindo. Mas a vontade, o desejo, o anseio por ter um Salvador já existia. E aqui é um deles, aqui ó. Se de Sião viesse a salvação, inclusive Yeshua ou Yeshua é a salvação de Deus. Deus salva. O Senhor salva. O Senhor veio salvar. O Senhor está salvando. Yeshua, Yeshua é salvação. Se de Sião viesse Yeshua, salvação para Israel. E veio. Quando? Opa! Aqui nós vemos um anseio. Se de Sião viesse a salvação para Israel. E agora, imediatamente depois, quando o Senhor restaurar o seu povo, meu Deus, há um anseio, há uma vontade, há um desejo. E quando? Não é um talvez, não é um de alguma forma, não é um será, não, é quando? Quando o Senhor restaurar o seu povo. Isso vai acontecer. E já aconteceu aqui uma parte. Olha nós aqui. Olha nós aqui. É o que há 4.000 anos esse texto foi escrito. E nós estamos aqui. Meditando e refletindo e recebendo a lei do Senhor. Mais nova do que o jornal de amanhã. Recebendo a sabedoria do Senhor. Que coisa linda. Olha, se de Sião viesse salvação para Israel. Quando? Quando o Senhor restaurar o seu povo. Ou seja, isso aqui é certo que vai acontecer. E aqui já aconteceu. Olha nós aqui sendo restaurados, sendo mudados, sendo aperfeiçoados. Olha, podemos pegar toda excelente literatura ocidental e oriental e darmos para qualquer pessoa. O máximo ali é mudar alguns conceitos, algum entendimento, alguma visão de mundo. Mas isso não vai mudar de fato a pessoa pelo que ela é. Não vai mudar o caráter da pessoa. Não vai mudar o que de fato a pessoa é quando ninguém está vendo. Não vai mudar de fato a natureza humana dela. Não vai mudar de fato aquilo que ela tem a oferecer de forma pessoal a toda a humanidade. Não. Ela vai mudar uma coisa ou outra. Uma visão ou outra, uma palavra ou outra, um entendimento ou outro. Mas, de fato, mudar o caráter, a pessoa, o coração, a visão, a mente, o espírito dela, não vai. Mas, testa dar uma Bíblia para alguém. Essa pessoa vai ser outra pessoa. Quando o Senhor restaurar o seu povo, olha nós aqui, sendo restaurados nele. Sabe por que Deus ainda não acabou a humanidade, não destruiu toda a humanidade? Graça e misericórdia dele. E
para a honra e glória dele. Olha nós aqui. Deus está dando tempo. Para quê? Para que todos venham ouvir sua palavra. Para que o número de santos venha a ser contado. Para que todos os que estão com o nome escrito no livro da vida, eles tenham a oportunidade de vir. E venham aqui e se arrependam e creiam em Cristo Jesus, para que aí sim o tempo seja dado, seja finalizado. E aí você vê, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Olha, isso aqui é algo muito lindo. Isso aqui, eu não tenho tempo agora para honrar e glória nosso Jesus Cristo para falar das duas casas de Israel, a casa de Jacó e a casa de Judá e a casa de Israel. Falar aqui que Deus, desde lá de trás, ele já fala que ele vai unir o povo de Israel e o povo de Judá. Mesmo quando Israel era unificada. Eu não tenho tempo aqui, né, para poder falar sobre isso, mas o que eu digo para você é o seguinte: desde Gênesis, Deus já queria que todas as nações da terra viessem a fazer parte da nação de Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Olha, se tem 4 pessoas, 4, que vão estar no céu. Uma é Abraão, outra é Isaac e outra é Jacó. Por quê? Porque Deus falou que vamos sentar à mesa. O próprio Jesus falou que vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E sabe qual é a 4ª pessoa? Essa 4ª pessoa é fantástica. Eu quero sentar na mesa com esse. Eu quero sentar na mesa com essa pessoa também. Eu faço questão para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quem é? O ladrão na cruz. É. Por quê? Porque Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, olha que honra, olha que mérito, olha que bênção esse ladrão recebeu. Homem abençoado, homem agraciado, homem que recebeu talvez a maior felicidade, assim. Ele teve a certeza absoluta, pelo próprio rei, pelo próprio Messias, pelo próprio Senhor e Salvador ali, olhou para o lado, olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ó que maravilha. Mas nós temos ainda uma oportunidade muito maior, sabe qual é? É de sermos aperfeiçoados em Deus dia após dia. É de sermos restaurados pelo Senhor dia após dia. Ó que coisa linda. Agora, olha que coisa linda. Vamos sentar na mesa com Abraão, Isaac, Jacó e com um bandido, com um ladrão. Que Jesus foi lá e ainda hoje vai sentar comigo. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E e desde lá, Deus já tem esse plano. Qual é? É reunir o povo dele. É reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel. É reunir o povo dele que está em todo canto. Porque Deus, se eu te falar o tamanho da graça dele, a gente termina eternamente. A eternidade passa a eternidade. Eu ainda não falei nem 1% do tamanho da graça dele. Mas o que eu digo para você é: Deus sempre teve um plano de literalmente nos unirmos a ele. Desde lá de Gênesis. E vamos seguir por causa do horário. Salmos capítulo 15. Salmo davídico. E aí você vê que maravilha, né? A maior parte desses salmos são davídicos. Pelo menos, né, até aquele 70, se eu não me engano. Vamos seguir. Senhor, quem habitará no seu santuário? E aí que você vê que coisa linda, né? Davi pediu ajuda a Deus. Davi pediu misericórdia a Deus. Davi entendeu que só Deus pode salvar. E agora Davi, ele tá indo mais além. Quem poderá habitar no seu santuário? O Senhor é santo. O Senhor é poderoso. O Senhor é rei. O Senhor é majestoso. O Senhor é grande. O Senhor é o Criador. Quem poderá habitar no seu santuário? Olha, quem poderá morar no teu santo monte? A tua habitação, o teu trono, quem poderá chegar lá? Quem poderá chegar na tua casa? Quem? Quem, Senhor? E olha a resposta.
Olha a resposta de Deus. Aqui, diante de nós. Aquele que é íntegro em sua conduta. Lembra de Jó? Então, íntegro em sua conduta. Sabe o que é ser íntegro? É você ser inteiro. Deus, ó, eu quero te servir. Quero te servir na minha vida privada. Quero te servir na minha vida pública. Quero te servir quando todos me veem. E quero te servir quando ninguém me vê. Quero te servir, ó. Quero te honrar. Cada centavo da minha vida. Cada gota de suor da minha vida. Cada olhar, cada respiração, cada batida no meu coração. Isso é ser íntegro. Não é assim, eu vou servir a Deus 99%, mas aquele 1%, aquele 1% ali a gente vai pra gandaia. Não. Isso não é ser íntegro. Ser íntegro é ser 100%. Eu quero tudo. Quero tudo com Deus. Eu quero fazer um acordo direto da minha vida toda. Lembra de Jó? Jó falou, eu fiz um acordo com meus olhos para sequer olhar outra mulher que não seja a minha. E se isso aconteceu, se eu olhei outra mulher e cobicei outra mulher que não foi a minha, que coisas terríveis aconteçam. E Jó deixa claro, Jó fala isso perante Deus, perante seus amigos. Nós temos que também fazer escolhas. Fazer escolha com nossos olhos, com nossos ouvidos, com nossa boca, com nosso ambiente, com nosso coração. Por quê? Olha, aquele que é íntegro em sua conduta. Assim como o amor, a integridade também é uma escolha. Entendeu? Você escolhe amar. O amor é uma escolha. Você escolhe ser íntegro. A integridade é uma escolha. Que em nome de Jesus venhamos a ser íntegro. E ó, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Você vê, não é só sermos íntegros, mas é também praticarmos. Como assim? Às vezes a gente pode ser íntegro dentro de nós. Mas ó, vai chegar um momento que vamos precisar ser íntegros com nossos irmãos. Vai precisar que sejamos íntegros com o nosso próximo. Vai chegar um momento que vai precisar que sejamos íntegros com aqueles que não são a gente, nós próprios. A gente vai ter que ter cuidado com isso. E aí que entra a importância de estarmos com os irmãos. Entende? Você é íntegro comigo ou eu sou íntegro com você? Eu busco ser justo com você, você busca ser justo comigo. Nós somos justos. Deus se alegra. Deus está no nosso meio. E que de coração fala a verdade. Que coisa bela. Como é que eu vou falar a verdade pra mim? Diga aí. Não, vou falar a verdade pra mim. Não, a verdade eu falo pro próximo. Tá vendo que Deus ele mostra o tempo inteiro que nós temos que estar na comunidade dos santos? Que nós temos que estar com os nossos irmãos? Que nós precisamos estar com nossos irmãos? Por causa disso. Como é que eu vou falar a verdade se ninguém vai ouvir? Não, vou falar a verdade pra mim mesmo. Vou falar a verdade. Não, a gente tem que falar a verdade pro próximo. E assim é. Assim como eu falo a verdade pra vocês, também falo a verdade pra mim. Nós crescemos. A mentira é o contrário. A mentira destrói tudo. A mentira é como uma gota de esgoto ali em um tanque de 10 mil litros de água. Aqueles 10 mil litros de água, pode jogar fora. Não presta. Por causa daquela única gota de esgoto. Isso é a mentira. A verdade é o contrário. A verdade é vida, a verdade é água. A verdade é água no deserto. A verdade é uma bênção. E vamos seguir. Versículo 3. E não usa a língua para difamar. Para falar o que não é. Que nenhum mal faz ao seu semelhante. Olha, jamais faça o mal. O mal nunca, o bem sempre. E não lança calúnia contra o seu próximo. Olha, não diga que o seu próximo está pecando. Não diga que o seu próximo está cometendo pecado. Não minta para o seu próximo. Faça nada disso, não. Deixe o seu próximo em paz. Só fale a verdade, ponto. Acabou. Não é, acabou. Tem que ser assim. Você pode gostar, eu posso não gostar, você pode não gostar, mas tem que ser assim. O Criador falou, amém. Acabou. A regra é essa. Versículo 4. Que rejeita quem merece desprezo. Olha,
mas honra os que temem o Senhor. Existem pessoas que sim, nós temos que desprezar. Ah, mas é filho de Deus, é servo de Deus, sim, mas vive de um caminho totalmente avesso ao Senhor. Mas despreza a Deus. Quem despreza a Deus? Não sou eu que estou dizendo, não. Aqui, ó. Versículo 4. Que rejeita quem merece desprezo. Nós temos que rejeitar aqueles que são inimigos do Senhor. Aqueles que buscam andar em caminhos distantes de Deus. Aqueles que buscam um caminho de pecado, viver desse jeito. Nós temos, ó, Deus fala que rejeita os que merecem desprezo. Você quer subir ao Monte Santo do Senhor? Você quer morar no templo do Senhor? Eu quero. Tá aqui a base. Rejeitemos aqueles que merecem desprezo. É o que Deus está falando no versículo 4. Mas, ó, mas honra os que temem o Senhor. Olha, quem teme a Deus, nós temos que honrar. Nós temos que honrar. Nós temos que honrar quem teme a Deus. Seja com um copo de água, seja com o que a gente puder. Nós precisamos honrar os que amam a Deus. Isso é obrigação nossa. Não é assim, é bom a gente honrar. Não, é obrigação. Assim também como é obrigação de honrar quem cuidou de nós. Da mesma maneira, nós temos a obrigação de honrar quem teme a Deus. E ó, que mantém a sua palavra. Aleluia. Mesmo quando sai prejudicado. Misericórdia. Olha, manter a palavra quando está tudo bem, tudo bom é fácil. Mas e manter a palavra quando sai prejudicado? Como é? Aí é difícil honrar, né? Aí é difícil garantir o que a gente falou, né? Aí é complicado, né? E assim, sendo sincero, existe a questão mesmo da nossa falta de entendimento. E existe a questão mesmo do entendimento que o mundo, né? Que o mundo entende, tipo, que o mundo leva. Olha, entenda uma coisa, bota isso na sua cabeça. Entenda isso. Deus não quer que você tenha associação com o mundo. Como assim? Não ande no caminho do mundo, porque o mundo vai derrubar, o mundo vai destruir, o mundo vai nos... O mundo jaz no maligno, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para viver bem com Deus. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Sempre que entrarmos no jogo do mundo, vamos ser prejudicados. Sempre que fizermos aquilo que o mundo gosta, que o mundo adora, que o mundo busca, a gente vai se prejudicar. Por quê? Porque nós não somos do mundo. O jogo do mundo é do mundo, não é nosso. O jogo das trevas é das trevas, não é nosso. Se nós estamos com Deus, mesmo que saiamos prejudicados, é uma maravilha, é uma bênção, é tudo de bom. É fácil a gente falar a verdade e sair prejudicado? Não. Mas se a gente está com Deus, debaixo da proteção do Senhor, debaixo do plano de Deus, é uma bênção. A gente cresce, a gente aperfeiçoa, a gente evolui, a gente tem mais relacionamento com Deus. Agora, se estamos debaixo do jogo do mundo, isso é horrível. E é uma tristeza terrível. Então, ó, vamos orar a Deus. Deus, como é que eu posso servir ao Senhor? Como é que eu posso me alinhar ao Senhor? Qual é o caminho que eu posso andar para estar contigo? Eu quero. E tenho a certeza que Deus vai ouvir. E ó, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Olha, tenha um coração generoso. Pegue assim e dê, ó, tome, vá lá. Você é meu irmão, você é minha irmã, vai. Em nome de Jesus, você é meu irmão, você é minha irmã, ó. Tome. Não empreste não, dê. Sabe por que eu digo isso? Isso, né? Dentro dessa condição do irmão ou da irmã. A pessoa ali que de fato tem necessidade. Porque, ó, bora lá. Vou dar dois exemplos aqui. O exemplo de uma pessoa que sofreu um acidente, precisa de dinheiro para poder fazer uma cirurgia e, né, não vinha a falecer. E o exemplo de uma pessoa que de fato não tem responsabilidade com seu dinheiro. Gasta de forma leviana. O que acontece é o seguinte. Se é seu irmão, se é sua irmã,
e sofreu um acidente, por exemplo, não empreste não, dê, é melhor. Vai lá, dê, ó, esqueça e pronto, você deu para Deus. Agora, se é o caso dessa pessoa ser leviana com dinheiro, talvez seja interessante também você dar ou você não dar. Por quê? Porque se você emprestar e essa pessoa não te pagar, você vai perder seu irmão. Quer dizer, você não vai perder seu irmão, mas você vai ter um relacionamento ruim com ele ou com ela. Não vale a pena, não. É, infelizmente, essa questão. Se a pessoa já está com problemas financeiros, para que você vai colocar essa pessoa em mais problema? Se essa pessoa está devendo aí a todo mundo, uma dívida a mais não vai fazer diferença. Ainda mais sendo uma dívida sua, que você é uma pessoa boa. Então, assim, olha, pegue. Se você quer emprestar, dê. Se você quer ajudar aquela pessoa, talvez você vai ter que orar a Deus, você vai ter que chamar essa pessoa, vocês vão ter que conversar sobre isso. Porque às vezes essa pessoa fez bobagem, não teve responsabilidade, não teve cuidado com essa questão financeira, por saber que você estava ali para poder sempre estar ali dando. Se esse é o caso, olha, não dê não, deixa essa pessoa. Mas se essa pessoa de fato tem responsabilidade, busca ter responsabilidade, dê. Não queira juro não, dê, vá lá e dê, tome. Deus abençoe. Porque você está dando para Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida e com a nossa responsabilidade pessoal. Porque a nossa responsabilidade pessoal, ela afeta todos que estão ao nosso redor e afeta toda a sociedade. Tenhamos responsabilidade. E ó, quem assim procede nunca será abalado. Olha, quem falou isso não foi homem, foi Deus. Quem vive dessa maneira nunca vai ser abalado. Nunca! Foi Deus que falou e assim é. Deus deu a promessa, Deus deu a instrução, Deus deu a promessa e Deus garante. Porque aquele que prometeu, garante. Mais uma vez, primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Escreve aqui, ó. Escreve nunca será abalado. Essa frase aqui, para eu saber que chegou até o fim. É até grande, né? Mas, peraí, justo. Escreve aqui justo, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui justo, para eu saber que chegou até o fim. Curte aqui, para que você é instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Jesus. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus. E depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Esse foi o nosso dia 133. Amanhã, se Deus quiser, vai ser o dia 134. Se inscreve aqui para você receber a notificação e é isso. Até amanhã, dia 134. Em nome de Cristo Jesus. Amém.